Fala aí, bombarenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma excelente noite de segunda-feira para vocês, uma ótima semana. E vamos lá, gente, informações importantes, negociação rolando na Sociedade Esportiva Palmeiras. Tinha comentado isso com vocês semana passada, vamos atualizar agora. Quero saber a sua opinião sobre esse jogador e desmentir aqui uma coisa que a Leila Pereira falou semana passada, que eu falei aqui para vocês. Não levem em conta o que a Leila está falando sobre reforços. Novo treinador da seleção brasileira, que eu tinha comentado com vocês sobre o Abel Ferreira durante essas semanas. Problema que nós vamos ter para os próximos 2 jogos, confirmado. Um absurdo, né? Vou falar o porquê. E também uma coisa que eu queria falar aqui sobre o Vitor Roque. E também aqui para esclarecer para vocês que papo é esse que saiu agora hoje, essa notícia de que o Palmeiras tem interesse num zagueiro do São Paulo. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Lembrando, pessoal, na minha outra rede social eu tô produzindo conteúdo também no meu Insta, tá aqui na descrição do primeiro comentário, quem puder seguir lá. Eu agradeço muito, tô sempre expondo alguém lá que tá passando vergonha falando do Palmeiras, com dor de cotovelo, entre outras coisas. Bom, primeira coisa aqui, pessoal, o Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Impressionante como o Ancelotti acabou aceitando a oferta mesmo. Acho que o Ancelotti daqui a pouco vai parar a carreira dele, tô achando, vamos ver. E confirmando aquilo que eu falei pra vocês, de que o Abel Ferreira não tinha sido procurado pela CBF e aquele meu raciocínio estava certo. O Abel já esteve livre durante várias vezes. Aí trouxeram o Fernando Diniz, trouxeram o Dorival, antes o Ramon Menezes. O Abel já estava aqui. Então, assim, de verdade, eu acho que isso tudo já aconteceu porque houve lá atrás uma sondagem ao Abel Ferreira e ele não mostrou muita vontade de assumir a seleção brasileira. E aí a CBF não gosta de ficar por baixo. Não vai falar que procurou o treinador e tomou um não. O Abel não tem vontade de treinar a seleção brasileira nesse momento da carreira dele. Eu acho que uma seleção que faria o Abel balançar seria uma grande seleção da Europa e principalmente a seleção de Portugal, que aí é o país dele, aí é outro rolê. Abel Ferreira continuando no Verdão, e foi o que eu falei para vocês, baseado exatamente na entrevista dele que ele deu na semana passada. Ele falou: sou treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, estou com a cabeça aqui no Palmeiras, fico feliz pelos comentários e tudo, e o Ancelotti assume essa bucha aí da seleção brasileira. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer lá. Notícia ruim, infelizmente Abel Ferreira está suspenso do jogo contra o Bragantino, pessoal, no domingo que vem, e também no jogo contra o Flamengo. O Palmeiras agora vai enfrentar o Bolívar pela Libertadores, quinta-feira, depois joga contra o Bragantino, depois o Ceará pela Copa do Brasil, e aí sim o jogo contra o Flamengo. O Abel tomou ontem um amarelo e um vermelho, então ele tomou um amarelo bizarro, porque ele estava reclamando de uma falta que foi falta no Estevão e um cartão amarelo justo para o Alan Franco, e ele tomou um amarelo por isso. Então terceiro amarelo, uma suspensão, cartão vermelho outra. Bragantino e Flamengo, o Abel está fora, não pode ficar no banco de reservas. João Martins estará nessas duas partidas. Isso ele não foi expulso contra o Bragantino, né? Se ele for, vai ter que ficar outro, Castanheiro, Thiago, sei lá quem é que vai ficar. Pessoal, jogo rápido aqui sobre o Alan Franco, que tem gente falando aí que o Palmeiras está negociando com ele, que tem negociação e tal. O Palmeiras não está procurando zagueiro nesse momento. O que acontece é o Alan Franco está em processo de renovação de contrato com o São Paulo. E aí o que acontece? Tem coisa melhor do que você falar que o rival está interessado? O Palmeiras, que tem dinheiro, tudo, poderia contratar, falar que o Palmeiras quer para tentar ali uma negociação melhor, valores mais interessantes. A gente sabe que sempre funciona assim. Palmeiras não está procurando zagueiro nesse momento. Palmeiras mira outras posições, como a do jogador que eu vou falar agora. Palmeiras de olho, galera. E agora não só de olho, Palmeiras já entrando em conversas para contratar o Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Leila Pereira semana passada falou que o Palmeiras iria com esse time para o Super Mundial, que não foi pedido pelo Abel nenhum jogador. O que acontece é o Fluminense está interessado no Marcelo Lomba e Palmeiras ainda não procurou o Lomba para uma renovação, já estamos quase no meio do ano. O Fluminense, se oferecer 2 anos de contrato para o Lomba, compensa para ele, porque aqui no Palmeiras ele só tem contrato até o final do ano. Então, uma saída imediata para o Fluminense, o Palmeiras procuraria outro goleiro. E o Gabriel Grando, do Grêmio, de 25 anos, Gabriel Grando, hoje ele é reserva do Thiago Volpi, é um goleiro que o Palmeiras mira, um goleiro jovem. O Palmeiras acredita que ele tenha potencial para ser um bom goleiro e o reserva automático do Everton. Só mais uma coisa que eu queria falar aqui. Ontem, mais uma vez, eu assisti o jogo do Farense, time que o Kaique, goleiro do Palmeiras, está lá. O Farense venceu o Vitória de Guimarães por 2-1 e o Kaique pegou muito. Ele fez uma sequência de 2 defesas ontem lá que foi sacanagem.
sacanagem. O pessoal da transmissão falando impressionante esse goleiro jovem. O Kaique em breve vai ser procurado por algum clube europeu, eu acredito, porque ele está jogando muito lá no time de Portugal. E de verdade, apenas uma opinião, não estou falando que eu estou certo. Eu acho que faria mais sentido você trazer o Kaique de volta do que trazer o Gabriel Grando. Pelo menos é o que eu acho. Palmeiras aí buscando informações para contratar o goleiro do Grêmio. Lembrando, essa procura está condicionada a uma saída do Lomba que pode acontecer para o Fluminense caso eles façam a oferta. O Fluminense quer ter 2 goleiros experientes. Estava vendo aqui hoje, o Fábio tem 44 anos. Que coisa impressionante, ele continua jogando no Fluminense. Vai até quanto será, hein? Mais um detalhe, pessoal, o Gabriel Grando não tem 7 jogos pelo Grêmio ainda. Então poderia chegar no meio do ano agora para reforçar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos aguardar. Para terminar aqui, pessoal, falar sobre o Vitor Roque, que entrou no jogo ontem, e foi decisivo, né? Ele foi decisivo, ele tinha ido mal no jogo contra o Cerro. Isso mostra como é um jogador de personalidade, isso mostra como aquela decisão do Abel no jogo do meio de semana foi providencial. Foi uma atitude assim que ajudou demais. Porque vocês têm dúvidas que se o Abel tivesse substituído o Vitor Roque no jogo contra o Cerro Porteño, ele não teria feito o que fez ontem? Porque ele estaria mais nervoso, estaria ali com certeza mais ansioso, estaria ali com peso nas costas por ter perdido aquele gol. O fato do Abel não ter tirado ele, e não só, e ainda ele acabou fazendo um gol, mais um gol, 2-0 do Palmeiras, foi uma atitude ali crucial para que ontem ele entrasse no jogo, pegou a bola, foi pro fundo, fez a jogada, trouxe pro meio, tocou pro Felipe Antes e no rebote marcou um gol pesado, gol em clássico. A gente tem falado não só eu tenho comentado aqui bastante com vocês, nos últimos 11 jogos o Palmeiras ganhou 10 e o Palmeiras voltou a ganhar confrontos grandes, né? Confrontos ali contra times. O Palmeiras venceu o Internacional esses dias, o Fortaleza no ano passado. O Palmeiras também não venceu, o Palmeiras venceu, apesar de eles não estarem tão bem no campeonato, mas é difícil jogar fora. Quebramos a invencibilidade contra o Inter, que não perdia muito tempo, do Ceará, do Fortaleza. O São Paulo não perdia 12 partidas. Você sabe qual tinha sido a última derrota do São Paulo? Pro próprio Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Então o Palmeiras aí sendo um time duríssimo de ser batido e quebrando tabus. Você não consegue fazer isso sem ter um nível de jogo e sem ter desempenho. Sempre podemos melhorar, temos coisas a melhorar ainda, mas o time vem apresentando um bom futebol e se impondo nas partidas, por isso que vem conseguindo os resultados e é líder do campeonato nesse momento. Bom, deixa seu comentário, quero saber o que você acha. Tamo junto, galera, aqui é Verdão sempre, até a próxima. Podem comemorar a vitória do Palmeiras hoje normal, amanhã 24 horas a gente começa a pensar no Bolívar. Não vai ser nada exagerado como outros dizem aí. Tamo junto, é nóis.